Vejam, ontem nós começamos a ministrar a segunda etapa, a segunda edição da nossa ministração sobre se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. Eu vou repetir. Se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu volta. Nós começamos a ministrar ontem sobre isso. Nós estamos baseados em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Na noite de ontem nós começamos a ministrar sobre esse assunto. E só para recapitular muito brevemente, o vídeo está no YouTube, vocês podem assistir o vídeo, tá? Tá lá no YouTube o vídeo. E o que nós aprendemos ontem? Nós vimos a palavra, Jesus vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. A irmã Giovana entrou aí, que bênção. Estava com saudade da senhora, irmã Margarete, todo mundo aí chegando. Amém. Olha só, meus queridos, vejam. Nós vimos ontem, em Romanos 12, no verso 1, Paulo vai utilizar a palavra rogar, pedir com quebrantamento e com súplica. Algo sério está acontecendo. Ele vai utilizar a palavra rogar. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, deixando claro que a palavra é direcionada a irmãos, a crentes, a salvos. Ele está falando com os domésticos da fé. Depois ele vai acrescentar dizendo algo desafiante, algo incrível: que cada um apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E eu já tratei sobre esses pontos ontem, e acredito que o ponto-chave desse versículo 1 é justamente quebrar na nossa mente a ideia, muitas vezes errônea, a forma errônea como nós utilizamos o termo culto racional em Romanos 12. Vejam, em nenhum momento eu disse que o nosso culto não é um culto com entendimento. Até porque a Bíblia mostra, e a prática da vida cristã mostra isso. Por exemplo, uma pessoa que é usada em profecia ou em revelação, ou tem uma visão de Deus, o Espírito Santo não se apossa dela, da mente dela, e ela tem a visão, a revelação, por exemplo, e quando acaba, onde é que eu estou? O que houve? Não. A pessoa está sempre em posse das suas faculdades mentais. A pessoa não perde os sentidos. Ela não se torna um boneco na mão de Deus, um fantoche, tá? Então, a partir daí, a gente entende o quê? Que o nosso culto é um culto que tem entendimento. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe por que está fazendo. A gente não pode cair na ideia caricata de que pentecostal, por exemplo, aleluia, glória a Deus, é só pula-pula e não tem conhecimento, não tem Bíblia de forma nenhuma. Com certeza tem palavra no nosso meio, tem instrução, tem ensino. Nosso povo é um povo beriano, é um povo que aprende na palavra. Não é por isso que vocês estão todos aqui? Veja que nessas lives todas que eu tenho feito aqui, e já foram mais de 20, eu não fiquei aqui entregando visão, revelação, placa de carro, CPF. Não, eu estou ministrando aqui e não tem nada contra com quem é usado por Deus, porque pode ter gente picareta. Mas que tem homem e mulher de Deus usado na mão de Deus, tem. Eu já vi, eu conheço, e eu sei quando Deus está falando. E quem está me vendo aqui sabe disso. Irmão, tem gente que brinca, tem gente picareta, mas tem gente séria. Tem gente que leva Deus a sério. Tem gente de oração. Tem gente que Deus revela de verdade, que mostra de verdade. E o que acontece? A gente não pode simplesmente deixar de crer na manifestação de Deus. A gente não pode simplesmente deixar de acreditar nos dons espirituais, nos ministérios do Espírito, na manifestação do Espírito Santo, porque aqui ou ali houve escândalos ou pessoas agiram errado. Se um filho seu age errado, você faz o quê? Mata? Não, você educa. É a mesma coisa com relação ao uso dos dons na igreja. Vamos acabar com a manifestação, vamos acabar de crer nos dons porque houve meninice, houve um desvio, houve alguma coisa errada? Não, nós vamos instruir. Esse é o papel que a igreja precisa aprender. Esse é o papel pastoral, instruir, ensinar. Mas vocês vêm aqui a cada dia para participar comigo aqui porque têm recebido palavra, instrução, palavra de Deus. Agora vejam, embora o nosso culto seja um culto com entendimento, Romanos 12 nunca disse que culto racional é as 2 horas, por exemplo, de culto que temos
semanalmente nos cultos de domingo, por exemplo? De forma alguma. Ele vai dizer, a Bíblia vai dizer, que quando vos reunis, lá em Corinto, Paulo vai falar isso. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem línguas, outro tem interpretação, outro tem profecia. Tudo se faça com ordem e decência. Aí ele passa e diz o seguinte, ele olha para nós e diz o seguinte, que cada um apresente o seu corpo, está falando aqui, carne e osso, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o seu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável, é o culto. Aí você começa a entender por que Deus nunca disse que quem destruísse o templo de Herodes, Deus o destruiria. Que quem destruísse o templo de Salomão, Deus o destruiria. Mas ele diz que o espírito que habita em você tem ciúmes. Não ciúme de possessão, ciúme de zelo. Não ciúme doentio, um ciúme não provocado por paixão, mas um ciúme provocado por amor zeloso, de quem cuida, de quem quer ver bem. Ele vai mostrar mais. Ele vai dizer para nós o seguinte, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e não sois de vós mesmos? E diz mais, e aí é um choque, porque ele diz, e se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, Deus o destruirá. Irmãos, isso é chocante, é muito forte. Deus vai dizer na Bíblia que quem destruir o templo do Espírito Santo, que é o corpo, Deus o destruirá. Veja como Deus leva a sério a habitação na vida do cristão. Habitar em você para Deus é coisa muito séria, é coisa muito importante. É por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você faz com o seu corpo. Porque o que você chama de meu corpo, na verdade, é a casa, é a morada, é o endereço do Espírito Santo. Ele habita em você. E é nesse ponto que eu mencionei aqui, eu nem vou entrar em detalhes sobre isso. Cada pessoa tem seu pastor, e em sua igreja o pastor conversa e oriente as suas ovelhas com relação a isso. Mas uma coisa eu digo, uma pessoa quando olha para esse texto e começa a entender que o culto racional é o seu corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, ela tem que pensar muito bem antes de colocar piercing, antes de fazer tatuagem. Primeiro que eu nunca vi ninguém tentar fazer isso depois de orar 2 horas de joelho. E nem depois de ter participado de uma escola dominical, uma escola bíblica. Eu nunca vi ninguém desejar fazer isso depois de estudar a Bíblia. Ou depois de jejuar e orar. Eu nunca vi ninguém motivado a isso, depois de fazer essas coisas. Muitas vezes são motivadas por modismo, ou por modelos de referência. Cantores gospel, artistas, pessoas que são referência e admiradas por grupos, principalmente de jovens, e acabam influenciando pessoas a fazerem essas coisas. Então, muitas vezes, é justamente a questão das referências, e não a questão dos princípios. Então, analisa bem, esse corpo que você chama de seu, na verdade, é templo do Espírito Santo. Aí o irmão virou para mim e falou assim para mim, pastor, mas eu vou fazer uma homenagem para minha esposa, vou botar o nome dela. Irmão, tua esposa está precisando de tatuagem no teu braço, não. Tua esposa está precisando, sabe de quê? É ser tratada igual rainha. É você tratar ela com amor, tratar ela com respeito, tratar ela bem. Ela não está precisando de tatuagem como homenagem, não. Outro irmão virou para mim, um jovem, e falou, sabe o que para mim? Não, eu vou colocar Jesus, uma frase bíblica, vou evangelizar. Irmão, você não precisa disso para ganhar alma, não. Sabe o que você precisa primeiro para ganhar alma? É dar bom testemunho. Seja crente de verdade no teu trabalho. Seja luz lá na faculdade que você está estudando. Seja realmente convertido quando você está vivendo na sua família, com seus parentes. Dê testemunho de crente. É o teu testemunho que vai levar pessoas a Jesus. Não é a tatuagem que você escrever que vai pregar isso, não. Irmão, tudo isso são enganos que as pessoas vão criando para poderem se dar desculpas para fazer essas coisas. Mas eu fecho esse ponto aqui, não é meu alvo aqui. Cada um faça suas análises, cada um é livre para fazer o que achar melhor. Eu só estou trazendo à luz do texto que nós estamos lendo uma referência e uma verdade que fica implícita nisso. Agora vejam. Quando Deus diz que o nosso corpo é o templo, e lembrem, Deus teve uma sacada incrível. Olha o que Deus planejou. Enquanto que no Antigo Testamento Deus tem um tabernáculo, enquanto que no Antigo Testamento Deus tem um templo, ou Salomão ou de Herodes, na graça, Deus tem milhões de templos. Aonde você vai é o templo. Aonde você está é o templo. Então Deus tem milhões de templos. Cada pessoa, cada cristão, cada salvo é um templo.
Olha como é que Deus é extremamente inteligente. Agora vejam, a partir desse ponto nós vamos aprender 3 verdades quando Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 3 verdades. Nós vamos aprender 3 verdades importantes aqui. Número 1, vejam. Imagine se os cultos retomassem na sua igreja normalmente, a quarentena começasse a afrouxar um pouco e as coisas começassem a voltar à normalidade e você domingo fosse para a igreja. E chegando na igreja não encontrasse nem um microfone e nem encontrasse um teclado que é da igreja. E aí você perguntasse, cadê o teclado e cadê o microfone? E alguém dissesse, não, o pastor emprestou o teclado e o microfone para um vizinho aqui que vai fazer um pagode, os parentes que estão na casa dele. Ele está fazendo um pagode e vai ter um churrasquinho, cerveja, chopp. Mas ele disse que vai até dar uma oferta para ajudar a igreja. Irmão, eu não preciso nem imaginar muita coisa não. Eu tenho certeza que tem muita gente que está me vendo aí agora que ia ficar aborrecido. Como é que o pastor fez isso? Eu estou indo embora. Eu não vou nem participar desse culto. Tem gente que ia em cima do pastor. Pastor, como é que o senhor fez isso, pastor? Como é que o senhor emprestou isso para poder fazer pagode? Dá para o senhor pegar de novo o microfone e o teclado? Irmão, ia ter gente que nem ia voltar mais na igreja aborrecido. Por causa do microfone e por causa de um teclado. Que você acredita que é de uso exclusivo das coisas de Deus. Agora eu pergunto. Como você acha que Deus se sente quando vê uma pessoa que na igreja é dele, mas fora da igreja o seu corpo não é dele? Sabe qual é a primeira verdade que Deus vai nos ensinar quando diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Significa que Deus exige e trabalha com exclusividade. É comum você viajar na Europa e você ver locais de culto que são compartilhados, como acontece com consultórios que são sublocados por vários profissionais, por exemplo, de medicina, ou dentistas, ou psicólogos, e cada um tem seu horário, paga pelo horário que usa. É comum locais de culto na Europa, por exemplo, estarem sublocados. Tem terça-feira, então, horário culto em espanhol, quarta-feira inglês, quinta-feira é o horário reservado do pessoal que aluga alemão, culto em alemão. Aí tem a igreja do pessoal que é alemão, que mora naquele local, que participa do culto. É muito comum isso. Agora, queridos, isso na questão humana, física. O teu corpo, por outro lado, Deus não abriu concessão. Deus não sublocou você. Não. Domingo à noite é meu. Segunda-feira é da amante. Terça-feira é da prostituição. Não, quarta-feira... Sabe, irmão, Deus não sublocou você. Deus não te alugou. Deus não tem no teu corpo um espaço provisório. Ele diz que nós somos, a Bíblia diz, ou não sabeis vós, que sois o templo do Espírito Santo, que ele habita em vós. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, do qual estáis selado para o dia da redenção. Ou seja, você é propriedade de Deus, ele mora em você. Ele habita em você. Essa é a realidade do cristianismo. Essa é a realidade da experiência do cristão com o Espírito Santo. Ele não vem sobre você, como acontecia, por exemplo, com os profetas do Antigo Testamento. Ele vem sobre o profeta, usa ele naquele momento e sai. Não, ele agora habita em você. Ele mora em você. Ele está em você. Essa é a realidade do cristianismo. Essa é a realidade do evangelho. Olha o que vai acontecer. Para Deus não importa se você tinha 1000 ídolos, 500 ídolos e agora tem só 2 ou 3. Pastor, mas eu abandonei muita coisa. Olha, irmão, se você tiver apenas um ídolo e tiver abandonado 999 dos 1000 que tinha e sobrou um, para Deus você continua sendo um idólatra. Deus se importa com o que você faz. Deus se importa o que você é. Deus se importa com esse corpo, alma e espírito que constitui você. E Deus está dizendo para você hoje que ele exige exclusividade. Exclusividade. Ou é dele ou ele não quer. Irmão, eu pergunto às irmãs que estão me vendo aí. Imagine que seu marido chegasse tarde todo final de semana e você descobrisse que ele tem amantes na rua,
mas ele chegasse em casa e dissesse, olha, mas o tempo que eu estou aqui, eu sou só seu. Eu amo você. E o período que eu estou em casa, você pode acreditar, eu estou completamente aqui com você. O que a irmã diria? Não, tá bom, pelo menos esse período que está aqui, ele é só meu. Você aceitaria, irmã, isso? Qual irmã que está me vendo aí que aceitaria isso? Você diria o quê? Se você me ama, tem que ser exclusivo. Se você me ama, se nós temos uma aliança, tem que ser só meu. É o que você diria para o seu marido. Como você acha que Deus vai agir diferente? É uma hora de você quebrar, de romper na sua vida, na sua história, com tudo aquilo que afasta a sensível presença do Espírito Santo na sua vida. É hora de você quebrar nessa noite tudo que vem impedindo você de estar intimamente relacionado com Deus. O Espírito Santo é sensível. Ele não vai ficar e habitar em uma pessoa que não quer abandonar o pecado, que não quer abandonar práticas e que continua dando desculpas. Gente, pessoas que estão há anos, mais ou menos, que estão há anos, tô indo, há anos eu estou melhorando. E quando é que vai ser? Quando é que vai acontecer essa mudança? Quando é que vai acontecer a decisão? Quando é que vai acontecer de verdade a transformação? Até quando você vai adiar resolver coisas na sua vida que já eram para ter sido resolvidas há anos e você continua empurrando com a barriga? A segunda verdade que nós vamos aprender, quando a Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, vejam, se você for uma igreja, você vai perceber que a igreja é sempre cuidada. Se prepara para o culto, limpa a igreja. Se uma cadeira, por exemplo, colchoada está rasgada, se providencia o reparo. Se um microfone, um cabo dá problema, se preocupa em comprar um outro cabo, de arrumar para tudo ficar sempre em ordem. Se preocupa em limpar a igreja para que tudo esteja pronto para o culto. Não é assim que nós lidamos com as coisas de Deus, com carinho, para que os irmãos cheguem e encontrem tudo direitinho? Irmão, olha o que Deus está dizendo. Se você é o templo, se Ele mora em você, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua vida. O que você chama agora de meu problema, agora é dele. O que você chama de luta, agora está na mão dele. Irmão, tudo que aflige você, se você estiver intimamente ligado com Deus, em comunhão, tudo que afeta você, tudo que é problema para você, tudo que é luta para você, agora é dele. Agora é para ele. Agora essa guerra é dele. Esse filho problemático é problema dele também. Essa situação no casamento, ele está vendo. Essa situação financeira difícil, ele também não esqueceu. Eu quero te convidar nesta noite a crer e descansar num Deus que supre, que vela, que sustenta, que cuida, que guarda e que abençoa aqueles que servem a Ele. Ah, irmãos, eu tenho vivido tantas experiências, tantos testemunhos um após o outro, tantos livramentos, tantas coisas tremendas que Deus fez na minha vida. Sabe, eu tenho vivido momentos de muitas respostas sobrenaturais, eu já experimentei em minha vida. Eu vou só contar uma pequenininha para vocês aqui. Eu lembro que uma ocasião eu ia viajar para Cuba. A ilha que na época era presidida por Fidel Castro. Eu e um grupo de pastores íamos para Cuba, íamos passar 8 dias em Cuba. Passamos pela República Dominicana, em conexão, em escala, depois íamos para Cuba. Foi uma viagem incrível. Em outra ocasião, em outro vídeo, eu vou contar detalhes aqui do que eu enfrentei sobre batalha espiritual. Inclusive, vou dar uma pista para vocês. Quando eu terminar essa série que eu estou ministrando aqui agora, eu vou começar uma outra série exclusivamente sobre batalha espiritual. Vou começar uma série depois só sobre batalha espiritual. Aguarda que vai ser tremendo para a sua vida. Eu recebi de Deus a palavra de que Deus ia me mandar para essa viagem, mas eu não tinha recurso na época. Isso já tem alguns anos, foi em 2011. O que aconteceu? Irmão, Deus falou comigo, eu fui numa igreja pregar, e Deus usou para mim um irmão em profecia. Foi até numa igreja filial do Silas Malafaia, foi numa DIVEC. Eu fui pregar, e o irmão apertou minha mão no final e falou para mim assim, olha, tenho visto a tua preocupação, porque a viagem estava chegando,
E eu tinha que pagar a viagem. Na época eram uns 4 mil reais. Era um dinheiro. Em 2011. E falou pra mim, olha, tu tá preocupado com algo mais... Era uma sexta-feira. E Deus falou, olha, amanhã eu tô te dando vitória. Amanhã. E eu também estava apertado. E Deus falou pra mim, eu ainda vou prover o que você tá precisando pra tua casa. Aconteceu. Veio sábado e eu no dia seguinte e eu fiquei ansioso. Fiquei imaginando, alguém vai me ligar, alguém vai falar comigo. Eu deixei o celular carregado, esperando um telefonema, coisa parecida. Nada, ninguém me liga. Sabe aquele dia que você espera? Tem dia que te ligam 100 vezes, mas no outro dia ninguém te liga. Meu telefone não toca por nada. E eu, meu Deus. Aí de tarde tocou o telefone, pensei agora. Quando atendi, minha mãe. Toca de novo, outra pessoa e nada. Fui pregar numa igreja. Quando o culto terminou, um irmão lá apertou minha mão e pá, segurou minha mão. Falou pá! Eu falei, meu Deus, é ele que Deus vai usar. Pá! E começou a dar glória, começou a falar mistério. Pá! Pá! Soltou minha mão. Amém. Eu falei, eu fiquei assim, tipo, só isso? Mais nada? E foi embora. E eu confesso a vocês que eu fui dormir muito frustrado com isso, porque fiquei imaginando, poxa, Deus falou nada, irmão. Vou ter que desistir da viagem. Quando foi domingo, no dia seguinte, eu recebi um e-mail. Eu recebi um e-mail de um pastor. Me mandou um e-mail dizendo, estou pagando a sua viagem e vou pagar tudo, você vai com a gente na viagem, vou pagar tudo. E pagou tudo. Naquele dia, quando eu encontrei depois essa pessoa, eu falei assim, olha, quero agradecer muito por naquele domingo você ter me mandado aquela mensagem. Foi uma resposta de Deus. Aí ele disse para mim, olha, na verdade, Deus falou comigo no sábado. Só que aí eu não tive tempo, não te mandei a mensagem, mas aí te mandei no dia seguinte. Quer dizer, na verdade, o que Deus usou, irmão, era verdade. No dia seguinte, Deus já tinha providenciado. Eu só soube no dia seguinte. E eu quero declarar sobre a tua vida. Tem coisa que Deus está fazendo agora, você só vai saber amanhã. Se você crê, recebe de Deus aí agora. Aí o que aconteceu? Fui no supermercado, levei minha família, minha filha era pequena, irmão, minha filha começou a pegar o carrinho, botar só coisa cara no carrinho. Quando a gente estava no mercado, eu me deparei com um irmão, que era da minha igreja. Ele foi até embora do Rio de Janeiro com a família dele, trabalhar fora. E ele me encontrou na porta do mercado, pai do senhor, pastor, pai do senhor. Eu falei, pai, tudo bem e tal. E irmão, e ele ficou na porta. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Ele falou assim, não, tu tá de carro aí? Eu falei, não, eu moro aqui perto. Não, eu te levo em casa. Eu falei, varão, você tá chegando, tá saindo agora, eu tô entrando, vai demorar. Não se preocupa, eu vou te esperar. Aí eu virei pra minha esposa e falei, olha, vamos embora logo. Vamos comprar só alguma coisinha. Eu tô constrangido, o irmão tá lá na porta me esperando. E quando eu olho pro carrinho, minha filha encheu o carrinho de coisa cara. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não faz isso não. Eu tô sem dinheiro. Aí peguei mais alguma coisa e fui pro caixa. Quando eu chego no caixa e começo a passar os produtos, o irmão que estava na porta me esperando, vem na boca do caixa, era uma mulher que estava trabalhando no caixa na minha frente, virou na frente da mulher e falou assim, quanto deu? A mulher falou o valor e falou assim, bem alto, Deus mandou eu pagar. Irmão, a mulher regalou um olho para ele, acho que ela nunca viu ninguém chegar na boca do caixa do supermercado e falar, Deus mandou eu pagar. Irmão, na hora eu olhei para quem? Eu olhei para minha filha. Minha filha estava enchendo o carrinho. Deus estava usando ela e eu perdi a benção, não deixei. Minha filha estava enchendo o carrinho. Ao invés de deixar o carrinho encher, Deus estava querendo me abençoar. Eu fui, briguei com a menina, acabei botando pouca coisa no carrinho. Era para a benção ser maior. Irmão, a vida Deus está querendo te abençoar e você não está entendendo. Olha o que vai acontecer. Esse é só um exemplo, eu poderia contar muitos outros testemunhos aqui, irmãos. Eu tenho vivido muitas providências tremendas de Deus, milagres sobrenaturais. Em outros momentos eu conto aqui, eu não tenho muito o hábito de ficar falando de mim. Eu gosto de falar da palavra. Mas em outros momentos eu conto aqui outras experiências. Quando eu falar de batalha espiritual, eu vou comentar várias experiências aqui tremendas.
Agora, então, segunda verdade, se você é o templo, se você é o endereço dele, se você é a casa dele, ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua vida. Creia nisso. Você não serve a um Deus que decepciona. Você não serve a um Deus que falha. Você não serve a um Deus que mente. Você não serve a um Deus que erra. Você serve o Deus Todo-Poderoso. Terceira verdade que nós vamos aprender. Quando Deus diz que o teu corpo é o culto racional, é o templo, é a casa de Deus, significa uma terceira coisa. Qual? Pensem. Enquanto o culto continua, enquanto o culto dura, nós estamos dentro da igreja. Deus está conosco ali. O culto acabou, nós vamos embora. Quando Deus diz que você é o culto racional, significa que enquanto você está vivo, enquanto esse corpo vive, tendo a alma e o espírito dentro dele, significa que o culto não acabou. Ou seja, você tem a habitação de Deus 24 horas em você. E isso é incrível porque vai contra toda a ideia dos sentidos naturais. Não é? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Vai contra todas essas questões dos sentidos naturais. Porque qual é o perigo? Guarda bem o que eu vou explicar para você, porque isso é muito importante. Qual é o perigo que nós vivemos, qual o risco que nós corremos com relação à nossa fé? É o risco de ter uma fé baseada em emoções. Estou sentindo que Deus está comigo, então eu creio. Não estou sentindo que Deus não está comigo, não creio. Estou sentindo que vai dar certo, então vai dar certo. Estou com o coração fechado, estou achando que não vai dar certo. Irmão, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Eu não posso basear minha fé em emoções. Eu tenho que basear minha fé na palavra. Eu tenho que basear minha fé no que a Bíblia diz. Eu tenho que basear minha fé em princípios de Deus na palavra. E não em emoção. Quantos de nós já não errou nisso? Não estou sentindo, não estou querendo, acho que não é para eu fazer isso. E a gente acabou fazendo e deu certo, sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência humana, muitas vezes, de se auto-sabotar. A gente muitas vezes acha que vai dar errado, quer desistir, sabe? Quando precisa tomar decisões, quando precisa agir, tudo que é novo, tudo que é desconhecido gera um medo. E muitos de nós acabam preferindo sofrer onde conhece do que andar na direção da promessa sem conhecer onde vai pisar. Muitos de nós acabam muitas vezes preferindo viver com a minha doença, a minha dorzinha, a minha cruz, o meu probleminha, e a gente começa a preferir sofrer no conhecido, sofrer onde está pisando, onde se conhece. E o justo não foi chamado para andar por vista, nós fomos chamados para andar por fé. Você tem a presença de Deus 24 horas em você. Você não pode ter uma fé baseada em emoções. Sua fé precisa estar baseada na palavra. Se a Bíblia diz, eu creio. Se Deus diz, é assim. Veja, a Bíblia está dizendo que Deus habita em nós. A única coisa que pode atrapalhar e afastar essa habitação, essa presença do Espírito Santo em nós, é o pecado. É por isso que o diabo luta para você viver no pecado, porque ele sabe que é a única forma de fazer com que você perca proteção, provisão e projeção de Deus. Eu vou repetir, é a única forma que o diabo tem para fazer com que você perca proteção, provisão e projeção. Então o diabo vai lutar para você ter uma fé baseada em emoções, vai lutar para você viver em pecado, para que você não tenha habitação do Espírito Santo dentro de você. Você nunca verá uma pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo ficando endemoniado. Você nunca verá uma pessoa que tem habitação do Espírito Santo vivendo uma vida miserável. Não. Há vitória, tem respostas, tem milagre. Não estou dizendo que não há sofrimentos, não estou dizendo que não há doenças ou enfermidades. Essas coisas podem acontecer, mas a pessoa que tem habitação do Espírito Santo na vida dela, automaticamente ela é um cidadão do céu. Ela está firmada em promessas superiores e maiores de Deus na palavra e tem a proteção de Deus em sua vida. Deus habita em você 24 horas. É tipo aquela coisa de acordar de manhã. Não sei se você já teve essa experiência de abrir os olhos. E é como se o Espírito Santo estivesse ali no quarto, esperando apenas você acordar. É como se ele dissesse, como dorme esse crente. E de repente você abre os olhos, ele está lá e você sente o abraço dele.
a alegria dele. Sabe aquela coisa de estar na rua e na tua mente você cantar um hino e você falar em línguas sozinho, de você chorar. E quem olha, se vê você chorar, pensa que você está triste, está passando mal, mas é a presença de Deus na sua vida. Eu quero convidar você a tomar posse desses 3 segredos que nós aprendemos aqui agora. O Espírito Santo habita em você, ele escolheu você, você é o endereço dele, você é o templo dele, você é o culto racional. E a partir daí, você é exclusividade de Deus. Você é protegido e cuidado por Deus. E terceiro, você tem a presença de Deus em sua vida constantemente. Se alguém quiser agora saber onde Deus está, basta olhar para você. Se alguém agora quiser saber aonde o Espírito Santo mora, ele precisa apenas olhar para você. Você é o local que ele escolheu para viver. Você é o local que ele escolheu para habitar. Ele nasceu, quando veio ao mundo, Jesus, numa humilde manjedoura, para mostrar que hoje, em pleno século 21, ainda pode viver e nascer no mais humilde dos corações. É o Evangelho da graça. É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho da cruz vazia, daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vive para sempre. Oh, queridos, a minha oração é que essa noite seja uma noite de crescimento na tua vida de fé. A minha oração é que essa noite seja uma noite de crescimento e de edificação e fortalecimento na sua vida espiritual. A minha oração é que nesse momento, enquanto você ouve essas palavras, agora, nesse exato momento, o Espírito Santo que está aqui comigo agora, ele toca nesse momento em você. Sinta aí onde você está o toque do Espírito Santo, o abraço do Espírito Santo. Aonde você está agora nesse momento, recebe aí agora a presença dele. Veja a tristeza ir embora, veja a depressão fugir. Veja agora, tire a veste de luto. É o tempo de cantar, é o tempo de sorrir, é o momento de celebrar, mesmo em crise, mesmo com pandemia, mesmo com pânico em muitas pessoas. Deus te convida nesse momento a adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Ele está em pé no seu trono, eu creio, nesse momento, olhando para essa live, olhando para mim e para você, e dizendo: você é o meu endereço, eu escolhi você para morar e habitar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E com isso, nós findamos o versículo 1, amanhã, domingo, amanhã, eu vou estar ministrando aqui no domingo. Amanhã é domingo. Eu começo até a perder a noção de dia da semana. Parece que todo dia é domingo. Amanhã, domingo, eu não vou ministrar às 9, porque muita gente vai estar no culto da igreja. Eu mesmo vou ministrar numa igreja aqui pertinho, meu amigo pastor Maurício Eloy. Eu vou estar ministrando lá na igreja Apacentando Vidas, na Taquara, em Jacarepaguá. Quem quiser pode assistir, eu vou estar pregando no culto lá. Amanhã, às 10 horas da noite, 10 horas, 22 horas, eu vou entrar no versículo 2. Eu só ministrei o versículo 1 nesses 2 vídeos. Amanhã eu vou ministrar o verso 2. E amanhã eu vou fazer um lançamento de vou dar uma notícia para vocês muito bacana. Então, não perca amanhã. Tem uma notícia legal, bacana, muito, muito interessante para poder anunciar para vocês aqui amanhã. Eu tenho uma novidade para anunciar para vocês amanhã, muito, muito importante. E vou falar no final amanhã e vou ministrar amanhã o verso 2. Se eu não conseguir terminar tudo, eu faço 2 vídeos para falar do verso 2, como fiz agora do verso 1. Mas eu espero amanhã, com um vídeo só, eu poder ministrar sobre esse assunto. Se eu não conseguir, eu faço em 2 vídeos para ficar bem explicado, bem fácil de entender, tá? Então, nos encontramos amanhã aqui às 22 horas. 22 horas, temos um encontro marcado aqui amanhã. Eu deixo um abraço para vocês todos. Um abraço para a irmã Jussara, um abraço para a irmã querida irmã Marlete. Um abraço para minha amiga querida irmã Francisca Wanda, lá de Roraima. E nós vamos esse ano para Israel. Que Deus abençoe vocês todos
Até amanhã sem falta. Até amanhã sem falta. Pode deixar, irmão Francisco, eu mando um abraço para ele. Até amanhã sem falta. Irmão Eduardo também. Deus abençoe vocês. Se você pode, se tem alguém perto de você aí, profetiza para alguém. Diga, é em você que ele escolheu habitar. É em você que ele está morando agora, nesse momento. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família. Amanhã às 22 horas, 10 da noite, eu espero vocês aqui. Espalha para todo mundo, vamos lotar essa live aqui amanhã. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.